Bom dia a todos, eu sou o Dr. Paulo Roberto Zeles, sou integrante aqui da equipe da Medicina Esportiva da Unifesp. Mais uma vez, nós vamos receber aqui um convidado para a nossa aula às terças-feiras de manhã, nas reuniões clínicas. Lembro a todos que essas reuniões são gravadas. Esse material faz parte da Medicina Esportiva Unifesp e ele fica disponível no nosso canal no YouTube, Medicina Esportiva Unifesp. João Lombardi é um ex-residente nosso, se destacou bastante aqui na residência, continua acompanhando o nosso serviço, atuando como preceptor. Ele tem dado brilhantes aulas. Hoje ele vai falar para a gente um pouquinho sobre exercício físico e imunidade. Nós combinamos aqui que ao final da aula nós vamos abrir para perguntas. Se alguém quiser, pode mandar aqui no chat, eu vou acompanhando. Se tiver alguma coisa que a gente precisa interromper, a gente chama você, João, mas se não, fique à vontade. Beleza. No final a gente faz uma discussão, tá bom? Se quiser se apresentar brevemente, João, e começar a sua aula, fique à vontade, tá bom? Bem-vindo mais uma vez. É uma honra ver mais uma aula sua aqui com a gente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. É uma satisfação estar participando ativamente da residência, mesmo depois da gente terminar. Eu sou médico de exercício e esporte, fiz minha residência pela Unifesp, como o Dr. Paulo falou. Atualmente estou na preceptoria também. Sou vinculado ao Comitê Paralímpico Brasileiro, principalmente a modalidades de goalball feminino e masculino, e algumas atuações aí, teste cardiopulmonar e outras coisas aí, a experiência em categorias de base do futebol. Bom, o assunto de hoje, exercício físico e imunidade. Só antes de começar, eu queria falar que eu não vou focar muito, na verdade, nada em coronavírus, porque a gente já teve uma aula brilhante com o Dr. Carlos André sobre Covid e imunidade. Então, essa aula é exclusivamente abordagem de exercício físico e imunidade. Então, iniciando ela, quando a gente fala de exercício físico e imunidade, é engraçado João, porque... só um momento, até para linkar com isso tudo, tem uma aula passada, então, do Carlos André, abordando de uma forma diferente esse assunto. Hoje, acho que nós vamos falar mais dessa questão do exercício, a performance, a queda de imunidade, e no começo de março nós vamos ter uma outra reunião que a gente vai falar sobre vacinação em atletas. Tem que vacinar, não vacina, muda alguma coisa quem é atleta de alto rendimento, não muda. Então, uma sequência mais ou menos de aulas, mas cada um abordando de uma forma diferente. E aqui eu não havia alertado vocês, o nosso professor Alberto Pocchini, professor Andreoli, professor Beno, que coordenam todo o nosso departamento, nem sempre conseguem participar das reuniões, porque o nosso horário de reuniões administrativas, mas eu dou um bom dia e agradeço a presença de todos em nome de toda a equipe, inclusive dos nossos coordenadores. João, agora sim, fique à vontade, por favor. Beleza. Bom, então, iniciando, quando a gente fala de exercício físico e imunidade, é engraçado porque todo mundo sabe que exercício físico altera a imunidade. Eu sempre brinco que até a nossa bisavó já sabia disso. Então, você compra lá uma revista de saúde, está disponível essa informação à venda aí para qualquer pessoa, né? Então, eu quero trazer essa discussão de uma forma que a gente tenha as informações necessárias e que a gente possa aplicá-la de forma prática. O paciente está na sua frente, a gente saiba o que fazer com essa informação, né? Então, iniciando aqui, o objetivo aqui é a gente entender todo o contexto que acontece em relação à imunidade e exercício físico, porque só saber que exercício físico altera a imunidade é muito básico, né? Então, tem que entender o porquê e saber o que fazer com essa informação, certo? Passou o slide, e agora passou. Eu brinquei que a nossa bisavó provavelmente já sabia disso, porque é aquele ditado, né? Toda brincadeira tem um fundo de verdade, porque poderia já saber mesmo. A relação entre o exercício físico e imunidade, ele já é conhecido e investigado há mais de um século. Então, uma das primeiras publicações que descreveu a famosa leucocitose induzida pelo exercício foi da coleta de sangue em um número de corredores que completaram a Maratona de Boston em 1901. Então, imaginem vocês, naquela época, 1900, recebendo uma informação dessa. Naquela época foi uma descoberta e tanto. Hoje, essa informação está amplamente difundida e disponível de fácil acesso. Claro que esse achado despertou uma curiosidade enorme na comunidade médica e esse aumento nas células brancas foram sendo replicados em estudos repetidas vezes depois. E, com o tempo, eles passaram a dosar não só no exercício físico, como passaram a dosar seriadamente também por um período de tempo após o exercício. E que após o exercício, o aumento dos leucócitos pelo exercício era seguido de uma queda. Então, já naquela época, eles descobriram que essa alteração fisiológica da imunidade, de inicialmente ser leucocitose e depois leucopenia,
Desde então, a gente já sabe que o sistema imune é extremamente responsivo ao exercício físico. Então, o exercício físico altera a contagem do número de células da imunidade no nosso sangue? Todo mundo aqui já sabe que a resposta é sim. Então, o que a gente vê aqui, o que isso significa? Então, se a gente olhar para a figura do lado, que está demarcada com um quadrado vermelho, a gente lembra que, proporcionalmente, a distribuição no sangue de leucócitos é de cerca de aproximadamente 1%. Então, onde que os leucócitos exercem o papel deles? É no sangue? É só no sangue? Tem que ficar muito claro que os leucócitos vão exercer o papel deles quase na totalidade dentro dos tecidos e dos órgãos. Isso é, o leucócito vai fazer seu papel nos pulmões, no fígado, no cérebro, pâncreas, rim, intestino, coração, esôfago, músculo, por aí vai. Então, o leucócito vai ter alguma atuação no sangue? Claro que vai, mas é porque o sangue também é considerado um órgão, assim como todos os outros. O papel que os leucócitos exercem é quase que 100% nos órgãos. Então, é muito importante a gente guardar essa informação inicial. Porém, o que a medicina consegue hoje para quantificar, né, células de imunidade, função de imunidade, é dosando sangue. A coleta do sangue é praticamente uma biópsia líquida, não é verdade? Então, com isso a gente tem informação por meio dessa coleta. E isso leva a gente para a seguinte questão: eu coleto sangue, mas isso está me dando um número ou mostrando a função no sangue. Será que isso representa o que está acontecendo nos órgãos, que é exatamente onde realmente interessa, né, que os leucócitos fazem o papel deles? Então, o exercício físico altera o número de glóbulos brancos no sangue, mas o que eu faço com essa informação? Qual que é o impacto disso? Qual a magnitude que isso acontece? Por quanto tempo? Isso é ruim? Isso é bom? É isso que vai ser discutido aqui hoje. Então, rapidamente aqui, alguns conceitos básicos em relação às células da imunidade. Na figura da esquerda, mostra uma célula tronco hematopoética inicial, que fica presente na medula óssea. Essa célula ela tem uma capacidade enorme de se diferenciar em vários outros tipos de células, a depender do estímulo, né, que ela recebe. Esse estímulo acontece de acordo com a necessidade do corpo em relação à homeostase do nosso metabolismo. O estímulo basicamente guia o direcionamento de maturação e amadurecimento dessas células para exercer a função dela e atende à demanda que foi solicitada por aquele estímulo. Cada uma dessas células a gente tem uma função, sabe que tem uma função diferente. Para a relação com o exercício, a gente vai precisar saber de basicamente duas, né? Neutrófilos e linfócitos, sendo os linfócitos principalmente células natural killer. Então, a aula é de medicina esportiva e não de imunologia, né? Eu não vou me aprofundar aqui. Passa o slide. Então, de forma resumida, né, o sistema imunológico ele é uma rede complexa entre células e moléculas que tem a função de proteger o hospedeiro de micro-organismos patológicos, prevenir doenças, facilitar a cicatrização. Ela é crítica para a nossa sobrevivência. Sem a imunidade, a gente não ia estar aqui hoje, né? A melhor forma de representação da resposta imunológica que a gente tem é a inflamação. A inflamação é um estado que previne, limita e repara o dano tecidual por patógenos ou moléculas biológicas. Mas, afinal, a inflamação ela é boa ou ela é ruim? A inflamação pode ser boa, pode ser ruim. Ela é boa desde que você consiga se recuperar dela. A resposta aguda inflamatória, ela é benéfica. A inflamação sustentada, não. Então, o exercício físico em si, ele é um estímulo que gera inflamação, às vezes chegando a níveis altíssimos. A diferença é que você consegue se recuperar desse estímulo e a inflamação gerou uma adequação ao invés de ter sido maléfica, certo? Então, você controlou a inflamação e a inflamação fez o papel que tinha que fazer na medida certa e não em excesso. O que muitas vezes é esquecido é de que esse não é o único papel do sistema imunológico, né? Nossas células imunes também são essenciais, por exemplo, para o reparo tecidual e cicatrização. Sem as células de imunidade, isso não aconteceria, certo? Falando em termos de exercício físico, por exemplo, são os macrófagos que realizam o reparo tecidual da musculatura estriada esquelética. Tecido muscular sofre microlesões ali do exercício físico. Nós não queremos que o músculo sofra esses microtraumas para desencadear uma resposta de síntese proteica, para hipertrofiar e aumentar a área de secção transversa do músculo. Sem o sistema imunológico, não tem hipertrofia muscular nenhuma, é inflamação que leva ao reparo tecidual, causando crescimento muscular. Claro que eu estou falando de uma forma absurdamente resumida e simplória, né? Mas só para levantar essa reflexão aí. Além disso, a gente já sabe que o sistema imunológico está diretamente relacionado a outras funções corporais, como sono, termorregulação e outros componentes do metabolismo. Mas o foco aqui vai ser o exercício. Certo? Então,
O primeiro ponto é que as respostas agudas ao exercício físico que causa alteração na imunidade são diretamente proporcionais à intensidade e à duração. Quanto mais intenso, quanto mais prolongado, maior a alteração. Então, essa resposta nada mais é do que o aumento do número de leucócitos no sangue durante o exercício. Mas qual é a explicação para o aumento do número dos leucócitos no exercício físico? O que causa essa leucocitose? Então, eu estou aqui repetindo que acontece leucocitose no exercício físico, mas o que faz aumentar? Tem 2 pontos que explicam isso. Um é pela ativação do sistema nervoso autônomo simpático e eixo hipotálamo hipófise adrenal, que secreta, respectivamente, catecolaminas e cortisol. E a outra é por uma resposta hemodinâmica sustentar a demanda metabólica exigida pelo exercício. Quando a gente faz exercício físico, nosso metabolismo passa a ter respostas para conseguir atender a demanda energética solicitada naquele momento, e isso precisa de mobilização de substratos energéticos, como, por exemplo, lipídios, carboidratos, aporte de oxigênio, para as células, certo? Com a demanda metabólica extremamente aumentada durante o exercício físico, como o músculo e miocárdio, por exemplo, a resposta hemodinâmica ela tem que ser otimizada para que tudo isso seja possível. Quem faz isso é o nosso sistema nervoso autônomo simpático, que é ativado em resposta ao exercício físico, secreta catecolaminas e possibilita tudo isso. Junto com o cortisol, que tem um papel importante, principalmente no sentido de sustentar a disponibilização de glicose, para manter a glicemia sérica mesmo, porque a gente sabe que o carboidrato é o limitante para a manutenção do exercício físico. E o cortisol atua de modo a manter justamente esses níveis de glicemia sérica estável para disponibilizar para os tecidos ativos durante o exercício físico. Então, a resposta hemodinâmica para aumentar o débito cardíaco e consumo de oxigênio acontece pelo aumento da circulação do fluxo sanguíneo, aumenta ali a resposta vasomotora e aumento da pressão arterial. E além de leucócitos que já circulam ali livres no sangue, existe uma grande quantidade de leucócito que fica aderido na margem dos vasos, e a resposta hemodinâmica pelo exercício físico, por uma força mecânica mesmo, faz a desmarginalização dos leucócitos desses reservatórios vasculares, onde os leucócitos ficam marginalizados durante o repouso. Então, esses leucócitos eles são altamente funcionais e durante o repouso eles ficam aderidos ali na margem do vaso. Durante o exercício físico, por essa resposta hemodinâmica, esse estresse mecânico sofre essa desmarginalização. É isso que causa a leucocitose no sangue que a gente vê no leucograma ali. Certo? Mas essa leucocitose, ela não acontece às custas de todos os tipos de leucócitos, ela acontece às custas de determinados subtipos de leucócitos, sendo que os principais são neutrófilos e linfócitos. E que o aumento de linfócitos é muito mais dependente da intensidade, os neutrófilos mais dependente da duração. E como que nosso sistema imunológico entende que é para mobilizar especificamente essas células? Como que isso acontece de forma para aumentar em número maior, especificamente esses leucócitos aí, neutrófilos e linfócitos? As células que são preferencialmente mobilizadas em maior número são as células que têm mais expressão aumentada de receptores beta-2 adrenérgicos na superfície celular. E também de cortisol, é claro. Então, são altamente responsivos a esses hormônios, catecolaminas e cortisol. Eles têm uma expressão de receptores aumentada na superfície ali. Então, o tráfego de leucócito entre o sangue e os tecidos é fortemente influenciado justamente pelo sistema nervoso autônomo simpático e eixo hipotálamo hipófise adrenal ao estresse do exercício físico. A desmarginalização pela resposta hemodinâmica explica principalmente o aumento dos neutrófilos, e a explicação do aumento dos linfócitos é pelo mecanismo das catecolaminas. Tudo isso é um mecanismo refinado do nosso sistema imunológico para adequar a resposta da alteração que está acontecendo no nosso metabolismo. Isso nada mais é de uma forma de preparar o sistema imunológico para exercer a função dele. Então, em um momento de quebra de homeostase do nosso metabolismo, que é o exercício físico, ele prepara as defesas em um momento de desequilíbrio homeostático, caso o corpo seja exposto a patógenos ou micro-organismos, e são essas células que são colocadas na circulação para combate, caso isso aconteça. Então, se no momento de quebra da homeostase causada durante o exercício físico, em resposta às catecolaminas e cortisol, acontece qualquer contato aí com esses micro-organismos, ele vai ser prontamente fagocitado ali pelo neutrófilo de forma rápida, sem precisar de mecanismo de reconhecimento
Ou então qualquer célula infectada ou de característica maligna, como uma célula tumoral, por exemplo, que possa aproveitar a quebra da homeostase durante o exercício físico e aproveitar nesse desequilíbrio metabólico para se proliferar. Então, a célula vai ser reconhecida pela célula natural killer e vai ser eliminada pelo mecanismo de citotoxicidade. Além das células aumentar, né, durante o exercício físico, as que aumentam são justamente as mais altamente especializadas. Então, perceba que isso nada mais é do que uma resposta imunológica otimizada, tá? Então, o exercício físico desencadeia a inflamação sistêmica exacerbada, acontece por meio das citocinas, que a gente vai ver mais para frente, mas essa inflamação ela é controlada e benéfica nos exercícios físicos moderados e não prolongados. Nós vamos ver mais para frente que o ambiente fica muito mais anti-inflamatório para controle da inflamação do que pró-inflamatório, mas durante o exercício físico, a resposta inflamatória ela é gigantesca. Isso tudo se resume a uma capacidade do corpo em aumentar a imunovigilância durante o exercício físico. É uma forma inteligente que o corpo tem de fazer com que o sistema imunológico seja competente durante o exercício físico, caso ele precise atuar. Então, no geral, o exercício físico nada mais é do que um importante adjuvante do sistema imune, como uma estratégia de estimular e enriquecer o organismo com as nossas células de defesa mais altamente especializadas, eliminando células malignas e danosas aí do nosso corpo. O exercício ele é benéfico para a imunidade. Mas aí, como tudo na vida, né, isso existe na dose ideal, né? Isso tudo existe na dose ideal, né? Então, esse mecanismo fisiológico, ele é benéfico do exercício físico e imunidade, a partir do momento que você extrapola a dose certa, começa a passar do ponto. Se você for pensar, 90% a 95% da população fisicamente ativa, ela treina em intensidade, duração e frequência em níveis que o exercício físico só vai trazer benefícios para a saúde e para a imunidade, certo? Então, pessoas que vão lá, vão fazer musculação 1 hora na academia de segunda a sexta, nadar 2 vezes na semana 45 minutos, jogar meia horinha de tênis. Se vocês prestarem atenção no gráfico, tudo que a gente conversou dos efeitos benéficos e efetividade do sistema imunológico durante o exercício são para as intensidades e duração não prolongada, que fica à direita do gráfico, representada por esse estudo que comparou caminhada com maratona. Então, a função citotóxica e a atividade citotóxica das células natural killer, a função fagocitária dos neutrófilos, elas são refinadas e otimizadas nessas condições de duração não prolongada, moderada, de duração, com duração não prolongada, assim como as respostas das catecolaminas e cortisol, junto com as citocinas. As catecolaminas e cortisol, junto com as citocinas, eles atingem níveis bem menos elevados nessas durações não prolongadas e intensidade moderada. Especificamente as citocinas, ela tem um perfil anti-inflamatório e a resposta à demanda é específica e suficiente sem necessidade de grande quantidade dessas substâncias em questão, certo? O problema é que nada disso extrapola para altíssima intensidade e duração muito prolongada, que reflete basicamente os atletas de alto rendimento, atletas de elite ou atletas, tudo bem, recreativo, amadores, com grandes volumes de treino, principalmente nas modalidades de endurance. E não precisa nem ser atleta, né? Então, militares, trabalhadores braçais também são outros bons exemplos disso. Então, todo esse perfil benéfico do exercício físico passa a ter uma característica contrária, porque a resposta ultrapassa esse limite fisiológico. E o corpo faz de tudo para atender aquela demanda aumentada seja alcançada, certo? Então, atletas de alto rendimento, o tempo todo leva o corpo ao limite. E quando mais é exigido, maior a resposta do organismo para atingir essas necessidades impostas aí. Não é diferente para o sistema imunológico. Então, em grandes quantidades, né, em grandes intensidades e duração prolongada, a quantidade de catecolaminas e cortisol, elas são muito mais elevadas porque a demanda é muito mais elevada. Se não fosse, não conseguiria atender a resposta necessária para atingir essa demanda solicitada, concorda? Então, se perde o controle de conseguir colocar neutrófilos mais especializados, porque a resposta aumentada das catecolaminas e cortisol em altos níveis, se você for ver no gráfico, ela desencadeia uma sinalização para o sistema imunológico que ele joga na circulação células menos especializadas e menos maduras, meio que um mecanismo ali de
vai você mesmo porque é o que tem. Isso compromete a funcionalidade dessas células em exercer o papel específico delas. Fica uma resposta desorganizada, né, com uma quantidade de células em excesso mais do que o necessário, e além dessa funcionalidade baixa. As citocinas ali, você vê que atingem níveis muito maiores às custas de citocinas pró-inflamatórias nessa grande intensidade e duração prolongada. Isso perpetua ainda mais a resposta inflamatória do exercício físico. Você está aumentando a inflamação de modo que ela passa a ter um papel não tão bom ali, né, contrabalanceando o efeito positivo daquelas citocinas anti-inflamatórias, e a quebra da homeostase é maior, o desequilíbrio metabólico é maior, a resposta catabólica vai ser maior. Então, a inflamação também vai ser maior. A função das células imunológicas, elas têm um limite, elas precisam de energia para crescer, proliferar, gerar citocinas, elas só conseguem utilizar substrato energético até um limite. Tem um limite de consumo de oxigênio de todas as células, né? Para as células de defesa não é diferente, né? Quando passa esse limite, a função passa a ficar prejudicada. Então, o sistema imunológico ele reflete muito bem a magnitude de estresse fisiológico causado pelo exercício físico. Se a dose for adequada, a resposta é adequada. Se a dose é exagerada, a resposta provavelmente vai ser exagerada. Então, a função celular imunológica pode responder de forma positiva ou não tão positiva ao mesmo hormônio citocina. Então, a gente viu aí que durante o exercício físico existe uma leucocitose às custas, principalmente de neutrófilos e linfócitos. Mas essa leucocitose, ela é transitória, ela não fica mantida depois que a gente para o exercício. O exercício físico é um momento de prevalência do sistema nervoso autônomo simpático em relação ao parasimpático. Quando a gente para o exercício físico, ele retorna esse equilíbrio e os níveis de catecolaminas, eles prontamente caem, certo? Isso faz com que a linfocitose durante o exercício físico passe a ser uma linfopenia pós-exercício. Os níveis de linfócitos pós-exercício pode cair até 50% dos valores pré-exercício. E essa queda dos linfócitos é proporcional à intensidade e duração. Quanto mais intenso, mais prolongado, mais rápido e maior vai ser essa queda dos linfócitos, justamente por essa resposta aí às catecolaminas. Já os neutrófilos eles não têm uma queda tão abrupta quanto os linfócitos, muito pelo contrário, eles ficam elevados por um período de tempo um pouquinho maior, porque diferente das catecolaminas, assim que você para o exercício físico, as catecolaminas diminuem o valor no momento seguinte que você para, certo? O cortisol ele fica na circulação por um período de tempo um pouquinho mais prolongado, e queda dos neutrófilos ele vai demorar mais do que o dos linfócitos para acontecer. Essa é a famosa explicação lá da relação neutrófilo barra linfócito aumentada no pós-exercício. Só que essa neutrofilia sustentada por um período de tempo, mesmo depois do exercício parar, ela é uma resposta da medula óssea ao cortisol, fazendo com que ele produza, de novo, aqueles neutrófilos mais imaturos, menos especializados. Esses neutrófilos que continuam aumentando na circulação, ele tem pouca funcionalidade, diferente daquele neutrófilo do exercício físico que é altamente especializado. Então, é altamente especializado, maduro, porque o neutrófilo que vai para a circulação durante o exercício físico é aquele que sofreu a desmarginalização, há aquela resposta hemodinâmica. Aquele neutrófilo ele já estava pronto, ele já era especializado, ele só estava aderido na margem dos vasos. Esses neutrófilos pós-exercício, eles são imaturos que a medula jogou na circulação em resposta ao cortisol. Depois de um período de tempo, tanto os neutrófilos quanto os linfócitos, eles voltam aos níveis de normalidade, né? As alterações imunológicas no sangue que a gente vê, elas são transitórias. Então, o que me interessa saber que linfocitose vira linfopenia, os neutrófilos aumentados continuam por um tempo, às custas de neutrófilos pouco especializados, imaturos. Qual que é a implicância prática disso tudo, né? Qual que é a relevância clínica? Isso tudo interessa porque durante muito tempo, essa informação dessa linfopenia pós-exercício, com neutrofilia às custas de neutrófilos imaturos e pouco especializados, levou pesquisadores a acreditar que essas alterações pós-exercício físico abririam um período de tempo em que se teria um maior risco e vulnerabilidade de doenças infecciosas, principalmente infecções de vias aéreas superiores nos exercícios de alta intensidade e duração prolongada no caso. Isso fez com que os pesquisadores desenvolvessem um gráfico chamado curva em J, a partir de um modelo estruturado em relação à infecção de vias aéreas superiores. Mas será que isso é verdade? Para saber se isso é verdade, a gente tem que primeiro entender como foi feito os estudos que chegaram a essa conclusão.
que sustenta, né, a curva em J aí, para daí saber se isso é real ou não. Isso foi montado a partir de estudos epidemiológicos da seguinte forma: eles pegaram participantes de maratona que completavam a prova e solicitavam para eles preencher um questionário que perguntavam de sintomas de vias aéreas superiores. Presta atenção que o questionário perguntava sobre sintomas. Guarda essa informação. Ao mesmo tempo, eles comparavam com um grupo controle que não tinha feito exercício físico nenhum e respondia ao mesmo questionário de sintomas de vias aéreas superiores. Então, a partir desses estudos epidemiológicos, baseados em questionário de sintomas de vias aéreas superiores, eles chegaram à conclusão que, que quem tinha completado a maratona tinha um risco de 2 a 6 vezes aumentada de ter infecções de vias aéreas superiores. Problema número 1. Eu disse para vocês que o questionário perguntava sobre sintomas de vias aéreas superiores. E sintomas de vias aéreas superiores não é sinônimo de infecção de vias aéreas superiores. São coisas diferentes, que têm uma ligação muito próxima, mas existem muitas outras causas de sintomas de vias aéreas superiores, além das infecciosas. Problema número 2, esses sintomas, eles não foram pesquisados de forma aprofundada. Para saber se sintomas eram de causa infecciosa, eles não foram lá, né, e pesquisaram, coletaram para ver se tinha ali vírus, bactéria, o que quer que seja, né? O que eles fizeram foi extrapolar e assumir que os sintomas de vias aéreas superiores das pessoas eram de causa infecciosa, sendo que metodologicamente, um estudo epidemiológico, ele não atesta causalidade e que não se pode chegar a essa conclusão, então, de uma doença infecciosa só pelos sintomas. Você tem que ir lá e fazer o diagnóstico. Além disso, se a gente olhar para o gráfico de baixo ali, a gente vai ver, nós vemos ali toda a resposta ao treinamento relacionado à imunidade, que a gente já conversou até agora, mostrando o período de resposta otimizada durante o exercício. Eixo Y, função imune, eixo X, o tempo. Então, eu treino, eu melhoro minha imunidade, ali no gráfico de baixo. O que parece ser mais determinante para a questão da imunidade chama-se recovery, descanso. Então, a recuperação talvez seja o fator mais determinante para você dar tempo para o seu sistema imunológico ter a resposta à adaptação ao treinamento. Se uma segunda sessão de treino for realizada ali sem o recovery adequado, sem permitir a volta aos níveis de normalidade, aquela melhora na imunidade da sessão aguda do exercício físico seguinte, ela é menor do que a do treino anterior. E a queda da imunidade pós-exercício é mais severa e mais prolongada, se você for olhar. Isso, à medida que isso vai se somando, várias sessões de treinamento sem o recovery adequado, isso pode resultar em um estado cumulativo ali de talvez um prejuízo na imunidade, né? Sem que você recupera a funcionalidade do sistema imunológico. Claro que ali no gráfico está mostrando 3 sessões de treinamento físico, mas é meramente ilustrativo. Na realidade, provavelmente são muito mais treinos, sempre partindo do pressuposto de não ter a condição de recovery adequado, né? Com recovery adequado, isso não acontece. Então, o exercício físico em si, ele não causa imunossupressão nenhuma. A falta de descanso adequado para você se recuperar é que merece atenção. Tá? Se vocês repararem o gráfico, ele se assemelha demais ao gráfico do overreaching não funcional e do gráfico do overtraining, né? Infelizmente, ainda não tem nenhum marcador imunológico consistente ou característico relacionado ao overtraining, assim como tem nada muito consistente com overtraining, né, na literatura, mas dentro de um contexto de conjunto de informações de anamnese, exame físico, carga de treino, exames complementares, eu acho que os marcadores imunológicos eles podem sim ser interessantes como uma informação adicional. Ele sozinho não quer dizer nada, mas dentro de um conjunto de informações, eu acho que pode agregar e ser dado um dado a mais, né, para te ajudar na interpretação clínica. Óbvio que eu estou falando isso de forma 100% empírica, não tem evidência científica nenhuma nisso que eu estou falando. Estou falando de interpretação clínica. Agora, o quanto que isso é relevante para a prática clínica? Muito pouco, exceção da exceção, né? População geral, quase nada. E dentro da exceção, que são os atletas de alto rendimento, ainda são em situações muito isoladas, né? Então, existem algumas explicações para mostrar que o período do pós-exercício ser um período de imunossupressão não representa, talvez, a realidade. É preciso rechaçar esse conceito de uma vez por todas, talvez a partir de agora. Porque se o exercício físico causa uma imunossupressão, isso é uma condição muito específica e exclusiva, talvez, de atletas de alto rendimento ou pessoas com carga de treino
muito elevada, que não é a realidade da maioria da população. E se realmente, ainda assim, essas pessoas têm alguma imunossupressão causada pelo exercício físico, isso não é significativo do ponto de vista clínico, talvez do ponto de vista de performance, aí eu não vou questionar, mas do ponto de vista clínico, muito provavelmente não tem. Para isso, a gente tem que se fazer a seguinte pergunta, certo? Se acontece leucocitose e depois volta aos níveis de normalidade, o que aconteceu com a linfocitose durante o exercício físico que virou linfopenia pós-exercício físico? Os leucócitos fugiram, eles morreram, se esconderam. Eu tinha tampado essa figura anteriormente para não dar spoiler, mas os quadrados vermelhos destaca exatamente o que acontece com os leucócitos após o exercício. O que acontece com esses leucócitos é a migração para órgãos e tecidos, que são justamente aqueles órgãos e tecidos mais expostos a patógenos, como o pulmão, trato gastrointestinal e a pele. Então, são exatamente aqueles linfócitos mais especializados e com melhor capacidade funcional, que durante o exercício físico estavam na circulação sanguínea, no pós-exercício eles são direcionados para migrar justamente para esses órgãos. Então, o que isso quer dizer? Que de forma muito inteligente e brilhante, o sistema imunológico direciona aos órgãos que mais precisam de uma defesa otimizada, em um momento pós-exercício em que o corpo sofreu um processo catabólico e precisa recuperar a homeostase. Porque se precisar das células imunológicas, ele que atuem nesse momento de fragilidade, né, que é o pós-exercício, o sistema imunológico não vai estar comprometido, principalmente nesses órgãos que mais precisam, que são os de contato direto a patógenos. E assim não acontece infecção, lesão nenhuma, né? Além disso, essa migração e redistribuição desses linfócitos pós-exercício expõe também linfócitos mais velhos e disfuncionais na medula óssea e para o baço também. Então, eles vão reconhecer essas características e retirar da circulação esses linfócitos mais velhos e disfuncionais para sofrer apoptose. E aí eles dão espaço para linfócitos mais capacitados, fazendo uma renovação celular dessas células imunológicas, que são mais capacitadas na circulação, porque isso manda um sinal para a medula óssea produzir mais células hematopoéticas, como eu mostrei, para a maturação de células da imunidade mais novas. Um dos sinais que faz isso é justamente uma miocina chamada interleucina 7, que é secretada na circulação pela contração muscular. Vai lá na medula para dar essa sinalização de produzir novas células lógicas aí. Então, dando o direcionamento final aí, para implicações práticas, nos últimos anos aqui, só citando de forma bem rápida, a nutrição passou a ter um foco importante em relação ao estudo do exercício físico para a imunidade, porque algumas condutas poderiam ajudar a amplificar as respostas agudas do exercício físico de moderada intensidade e duração não prolongada e reduzir os efeitos teóricos da imunossupressão de grande intensidade e duração prolongada. De forma resumida, o que é muito bem estabelecido hoje pela literatura, que é evidência científica, é o carboidrato. Então, a explicação é que o carboidrato ele aporte energético para todas as células durante o exercício físico. Então, para as células imunológicas, não é diferente. Ainda mais no momento que nós vimos que determinadas células imunológicas, linfócitos e neutrófilos, eles estão com a demanda metabólica aumentada para exercer a função deles. A outra explicação é que a partir do momento que você dá aporte de carboidrato, você diminui um pouco aquela resposta em excesso ao cortisol. Porque um dos motivos do cortisol estar aumentado no sangue durante o exercício físico é justamente relacionado ao metabolismo do carboidrato, para que a glicemia sérica se mantenha em níveis estáveis e você continue fazendo exercício físico. À medida que vai diminuindo, né, o aporte de carboidrato, a resposta reflexa do corpo para conseguir o aporte de carboidrato necessário vai precisar atender à demanda energética. Então, os estudos conseguem mostrar a diminuição do número da queda dos leucócitos pós-treino com esse aporte de carboidrato aí. A recomendação é aquela inicial geralzona mesmo, tá? 30 a 60 gramas de carboidrato por hora que a gente já conhece. E também, não falando especificamente de exercício, baixos estoques de glicogênio comprovadamente altera a função das células imunológicas. Os estudos que chegaram a essa conclusão não são de exercício físico, mas estados de doenças que com aporte baixo de glicogênio você já compromete a imunidade, né? Então, uma alimentação balanceada, ela também contribui para uma defesa antioxidante, consiga controlar os radicais livres, sem causar estresse oxidativo, principalmente polifenóis aí na alimentação. Em relação a suplementos, até o dia de hoje, não tem nenhum que tenha uma forte evidência científica a ponto de ser
recomendado para regulação da imunidade. Tá? O pessoal pergunta muito de glutamina e probiótico, né? Então, você quer tomar, se sente bem, toma, mas evidência científica para imunidade não tem. Não tem, tá bom? Então, falando bem rápido mesmo de probiótico e glutamina. Então, é basicamente adequar o consumo energético de acordo com a demanda, evitar dietas e padrões de alimentação sem um acompanhamento e ter uma alimentação balanceada com um aporte adequado aí de carboidrato. E aí, esse slide eu trago para trazer o seguinte questionamento. Será que o exercício físico é o culpado mesmo? Se ele for realmente o culpado, será que ele é o único? Se ele for o único, quanto da parcela de culpa o exercício físico vai levar? Então, provavelmente, aqueles sintomas de vias aéreas superiores é uma soma de fatores que desregula a imunidade como um todo, e não só exercício físico isoladamente. O grande problema é que tem poucos estudos relacionando exercício físico, imunidade e essas variáveis que vocês estão vendo aí no slide. Além disso, se você for pensar, esses fatores que estão aí no slide são dificilmente controlados nos estudos, né? É muito difícil você replicar a nível de laboratório e em estudo de campo o resultado do estudo com essas variáveis aí para a vida real. Então, não dá para entrar em detalhe aqui de cada coisa, porque senão ficaria uma discussão muito extensa aí. Tem que estudar um por uma parte, né? Então, para finalizar aqui, foi falado de resposta aguda. Eu finalizo a aula falando das respostas crônicas. Então, o desbalanço metabólico transitório pelo exercício físico regular faz com que, na dose certa, cada vez que aquele estímulo do exercício físico leva às alterações imunológicas, o sistema imunológico vai desencadear uma resposta para que ele se adeque àquela demanda que foi imposta. Então, o exercício físico melhora capacidade antioxidante, diminui o estresse oxidativo, melhora a geração de energia, deixa mais eficiente com menos. Cada vez que é quebrado a homeostase pelo exercício físico, o sistema imunológico ele vai se moldando para atender aquela demanda com excelência, melhorando imunocompetência e imunovigilância. Por isso que o exercício físico tem que ser feito todos os dias. Todos os dias tem que ter essa resposta transitória. Diferente da resposta aguda, a resposta crônica não faz com que o número de leucócitos vai aumentando para sempre, né? A resposta aguda não aumenta os leucócitos de forma transitória, então depois eles voltam à normalidade. Isso é até intuitivo, de modo que se você for parar para pensar, se o exercício físico fosse aumentando cada vez mais o número de leucócitos, isso aumentaria infinitamente e isso não é isso que acontece, né? Tem que ser na quantidade certa, nem muito nem pouco. O excesso de imunidade, a gente tem que lembrar que ele pode ser tão maléfico quanto a falta dela, né? Anafilaxia e doenças autoimúnicas são grandes exemplos disso que eu estou falando. Então, ficou claro que depois de toda essa discussão, que a melhora da imunidade pelo exercício físico, ele não é pelo aumento do número de leucócitos, e sim pela melhora da funcionalidade ao longo do tempo das células de defesa, certo? Então, outro feito é que à medida que a imunidade vai desencadeando um ambiente anti-inflamatório em resposta ao exercício crônico, é particularmente benéfico porque a maioria das doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, como DPOC, diabetes, câncer, doença arterial coronariana, obesidade, hipertensão, dislipidemia, são doenças que têm envolvimento de um estado inflamatório crônico sustentado, e esse estado inflamatório crônico é extremamente lesivo a longo prazo, né? Então, como um efeito anti-inflamatório do exercício físico, esse estado inflamatório crônico dessas doenças que eu falei, ele é combatido e possivelmente revertido, dependendo da magnitude aí. Então, tá aí a beleza do exercício físico como ferramenta terapêutica no tratamento dessas doenças, via imunidade. Quando esses pacientes mudam o estilo de vida por meio do exercício físico, isso repercute, inclusive, na diminuição dos próprios marcadores inflamatórios. Então, o exercício físico é uma ferramenta primária e imprescindível no tratamento dessas doenças e de outras doenças relacionadas a qualquer coisa que tenha um estado inflamatório crônico, como doenças autoimunes, né? O motivo é que citocinas secretadas durante a contração da musculatura estriada esquelética, tanto do tipo 1 quanto do tipo 2, também é conhecido como miocinas, né? Tem propriedades que são anti-inflamatórias, como eu falei no começo. A principal miocina é a interleucina 6. O grande detalhe, na verdade, em relação à interleucina 6 é que ela é uma citocina que atua de forma sinérgica, ela é uma molécula permissiva. O papel dela vai ser desencadeado de acordo com o ambiente. Porque se vocês lembrarem, nas inflamações e infecções, a interleucina 6 também está aumentada. A diferença que está ali no gráfico, quando a interleucina 6 é secretada pelo músculo, o papel dela é anti-inflamatório, porque ela estimula a produção de outras citocinas anti-inflamatórias
como interleucina 10, antagonista do receptor da interleucina 1, e outras interleucinas aí que são anti-inflamatórias, né? E o fator de necrose tumoral alfa, ele é bloqueado. Já quando a interleucina 6 ela não é secretada pelo músculo, ela é precedida pela secreção de fator de necrose tumoral alfa, que é muito pró-inflamatório. Então, ela vai ter um papel inflamatório. Resumo disso tudo. O resumo disso tudo é que a interleucina 6 secretada pelo músculo é anti-inflamatória, desencadeia um ambiente anti-inflamatório, mas não é só a interleucina 6. A interleucina 7, como eu falei, vai lá na medula óssea e sinaliza o estímulo para a produção de novas células da imunidade. Interleucina 15 tem um papel anabólico importante, então tudo isso são miocinas. À medida que a gente vai envelhecendo, a nossa resposta imunológica ela passa a diminuir, né? Esse é um processo natural chamado imunossenescência. Essa diminuição da imunidade, ela deixa o nosso organismo mais propenso à inflamação. Mas a imunossenescência, ela não é uma sentença, né? E sim uma escolha. A questão é que a escolha tem que ser em um período propício, que é a vida toda. Quando chegar à velhice, é basicamente redução de danos. À medida que a gente vai praticando exercício físico, aquela regulação que mantém a imunidade otimizada e com alta funcionalidade, ela pode fazer com que o processo de imunossenescência, com saúde imunológica mais prolongada a longo prazo, o exercício atrasa a queda natural da diminuição da imunidade com o envelhecimento. Então, quanto mais cedo o exercício físico de forma regular for iniciado, melhor o controle da imunossenescência. E para finalizar aí, uma outra hipótese e linha de pesquisa muito forte, que o Paulo falou que vai ter uma aula disso, né? Que o exercício físico cronicamente pode melhorar a imunidade, é a resposta à vacina. Tá? Então, não vou entrar em detalhes aqui muito grande, mas é que, só para entender, os estudos, tem vários estudos que fizeram pacientes praticavam uma sessão ali de exercício físico antes de receber a vacina. Um tempo depois, eles verificavam a resposta imunológica, tendo aguardado lá, né, o tempo necessário para positivar os anticorpos, e eles viram que o anticorpo das pessoas que fizeram exercício antes de receber a vacina tinha titulações de anticorpos mais alto do que o grupo controle que recebeu a vacina e não fez exercício físico nenhum. Isso mostra claramente a otimização da resposta imunológica adaptativa. Tem até um estudo que foi replicado, que eles mostraram que com metade da dose para a pessoa que fez exercício físico, e o grupo controle da pessoa que não fez exercício físico e não recebeu e recebeu a dose inteira, teve exatamente a mesma resposta à vacinação. Então, quem fez exercício físico com metade da dose teve a mesma titulação de anticorpos das pessoas que não se exercitaram e tomaram a vacina também. A importância disso tudo, futuramente, vai ser que pacientes com risco com necessidade aumentada, né, de imunização, como pré-transplante, câncer ou qualquer outro motivo, possa se beneficiar do exercício físico antes da vacina. Isso vai causar uma resposta imunológica mais eficiente. Então, isso aqui é tudo que nós conversamos até agora da aula. E aí, para o futuro, até o momento, essa frase resume muito bem o pouco que sabemos em relação à imunidade, né, e exercício físico, que é um mundo gigantesco. E apesar de 120 anos de publicação, a gente ainda está engatinhando, né? Então, aí essa primeira frase, explicando que a gente acha que sabe com algum grau de certeza. Isso é pela condição de que é extremamente difícil dosar a imunidade. A imunidade ela é composta de várias e várias células. Ela está em vários tecidos. Então, linfonodos, placa de Peyer, baço, medula óssea, sangue, tecidos. E o mecanismo de ação e as funções são extremamente complexas. O sucesso da imunidade é uma interligação e que é harmônica em todos esses mecanismos que são extremamente complexos. E a gente viu que com as ferramentas limitadas que a gente tem para dosar a imunidade, você ainda tem inúmeras variáveis, como, por exemplo, carga de treinamento, estado nutricional, privação de sono, para você conseguir fazer a sua interpretação. Então, tem que levar em consideração o tempo de coleta que foi feito, tem muita coisa envolvida em relação a algo que já é tão limitado quanto dosar a imunidade, infelizmente, hoje na medicina. Tem muita coisa aí, né, para ser estudado, placa de Peyer, timo, baço, não só órgãos linfóides, mas também trato gastrointestinal. Os estudos focam basicamente em infecções de vias aéreas superiores, né, sendo que a gente sabe que volta e meia na competição lá tem uma jeca, tem uma infecção de trato urinário, tem uma atleta com candidíase vaginal, né, então tem muito chão ainda pela frente aí.
apesar desses 120 anos, 121 anos. Para vocês terem noção, existe uma disciplina específica de tudo isso que a gente conversou, que se chama Imunologia do Exercício Físico. Então, em 1989, inclusive, foi fundada uma sociedade internacional de imunologia do exercício. Tamanha importância e tem pessoas que dedicam a carreira só para estudar isso aqui, tudo que a gente está falando. Entendeu? Então, é bem importante e pertinente aqui o assunto. E aí, para finalizar a aula, que é isso, né? O exercício físico modula a imunidade, assim como a imunidade modula o exercício físico. Era isso que eu tinha para falar. Muito bem, João. Parabéns. Mais uma vez, uma aula excelente, bastante conteúdo. Temos aqui várias pessoas mandando parabéns, algumas perguntas. E não sei se o professor Zogabi está aqui com a gente ainda. E se ele tiver, eu queria ouvir um pouquinho da visão prática dele, né? A gente ouviu muita coisa de teoria, realmente você abordou o assunto aí de forma brilhante. Eu acho que o Zogabi tem talvez essa visão, claro que além da teoria, essa visão prática também de muitos anos em um esporte de alto rendimento. Zogabi, você nos ouve? Está aqui ainda? Estou aqui, Paulão. Fica à vontade, Zogabi, por favor. Bom, João, parabéns aí, espetacular. Não, Paulo, o que eu acho que talvez seja interessante a gente destacar, e o João colocou isso para a gente, e é uma coisa que eu sempre falo, acho que a Maíta vai ficar nervosa aí porque eu vou falar isso de novo, é que a gente não pode separar uma coisa da outra, né? Deu para perceber na explicação do João que está tudo interligado, não tem jeito, né? A gente tenta separar, e eu até entendo isso como uma forma, vamos dizer, didática, né? Ou até para a gente poder entender melhor cada setor, né? Ou cada sistema do organismo que vai se adaptar ou não à atividade física. Mas, como a gente percebeu, é tudo interligado, né? Então, quando a gente tenta... A Maíta tá comentando o que eu acabei de dizer aí, né? Então, quando a gente tenta separar uma coisa e deixar ela como exclusiva, fatalmente nós vamos errar, né? Agora, quando você consegue entender todo o mecanismo interligado, então, por exemplo, só um exemplo do que ele falou, né? Em relação à renovação celular, à apoptose, isso que é a base, na verdade, de toda a melhora do organismo em relação ao exercício. Quer dizer, o exercício ele funciona sempre como um estresse orgânico, né? E esse estresse ele vai determinar uma série de ajustes em relação a esse estresse. Então, como ele mesmo colocou, depende do estresse. Então, se esse estresse é um estresse muito grande, essa tentativa de adaptação pode falhar. Se o estresse for na medida correta, ele vai lançar mecanismos em todos os seus sistemas e, basicamente, em todas as suas células, né, para se adaptar a esse estresse. Então, essa renovação celular, esse estímulo para a renovação, tanto do sistema imunológico, e a gente pode pensar isso em todos os sistemas. Pensa da mesma forma em relação à hipertrofia, né? As próprias microlesões musculares com desnaturação de proteína e o aumento dessas proteínas na corrente sanguínea também é um estímulo para o sistema imunológico. Ele vai interpretar aquilo como uma coisa anômala, né? Quer dizer, eu tenho mais proteína na circulação, por quê? Então, ele desencadeia respostas para tentar ajustar o organismo a esse estresse que ele recebeu. E toda vez que a gente vai buscar um marcador específico para explicar uma coisa ou outra, como eu disse, a gente vai errar. A visão tem que ser macro. Eu tenho que conseguir entender tudo ao mesmo tempo. Como é que o consumo de oxigênio se comporta e por que eu estou com o consumo aumentado ou por que eu tenho um déficit de consumo, né? Se ele ultrapassou a capacidade de recuperação, se a capacidade dos sistemas energéticos também ficaram limitadas em relação ao aporte energético que eu tenho. Então, cada uma dessas alterações que vai ocorrer vai demandar diferenças ou desajustes em determinados sistemas.
e que é o que a gente faz, a gente começa a estudar esses sistemas isoladamente, né? Como eu disse, eu entendo perfeitamente, mas eu sempre friso isso, porque na cabeça da gente que estuda isso ou trabalha com isso, a gente não pode dissociar uma coisa da outra. Se eu conseguir ter o meu raciocínio global e, ao mesmo tempo, pensar no sistema imunológico, na capacidade energética, na adaptação muscular, na parte emocional, psicológica, hormonal. Se eu juntar tudo isso na minha cabeça, eu vou ter um entendimento muito melhor do que está acontecendo no organismo daquele indivíduo, né? Então, o que você falou da parte prática, o que eu sugiro é isso, quer dizer, a gente nunca se ater a um marcador só ou desviar a nossa atenção para um sistema especificamente, né? Tentar sempre entender e enxergar o organismo globalmente, né? De forma global. É claro que vamos usar uma série de marcadores e tal, mas esses marcadores têm que nos orientar em relação à resposta orgânica sistêmica, né? A gente nunca particularizar isso na hora que você for fazer o diagnóstico ou a análise daquela situação. Mas, claro que o assunto é extremamente extenso, o João foi brilhante aí, como a gente observa todas as aulas que a gente tem assistido aí. Eu estou aqui na minha senescência, né? Espero que não na imunossenescência, e estou fazendo exercício, tomei a primeira dose da vacina, agora vou fazer mais exercício ainda para tomar a segunda. Parabéns aí, João. Muito bem, muito obrigado aí. Muito obrigado, professor Zogaib. Ô, João, só uma correção, pessoal. A aula sobre vacinação em atletas vai ser semana que vem, para a gente linkar com esse assunto, tá bom? Então, eu fiz uma inversão. Semana que vem vamos falar sobre vacinação em atleta. Acho que a gente esgota o assunto. Então, mantenho aí o convite a todos para que a gente discuta um pouco mais sobre isso. João, estamos acabando a aula aqui. Eu tenho duas perguntas aqui da professora Maíta, perguntando sobre o famoso Targifor-C. Então, ela acha, você disse aqui, né, que suplemento não adianta, então glutamina, por exemplo, mas e arginina? Alguma coisa que você leu a respeito disso? Alguma atualização sobre arginina? Bom, arginina eu não... arginina é um aminoácido, né? Mas eu não confesso que eu não li nada sobre arginina, não. O Targifor-C é vitamina C, né? Então, aquelas pastilhas de vitamina C vêm com 500 miligramas. Vai ser que o corpo ele não acaba não suportando toda essa quantidade de vitamina C que vem na pastilha ali de 500 miligramas. Então, muito do que a gente toma naquela pastilha é eliminado pela urina. A vitamina C também não tem nada, pelo menos até... Existem vários artigos, tá, de imunonutrição, também é um universo gigantesco, mas também não tem nada com evidência científica direcionado para a imunidade. Só fazendo um link também, outra coisa que as pessoas perguntam bastante também é o imunoglucan, né? Imunoglucan é um carboidrato, na verdade, é um polissacarídeo, é classificado como uma fibra, chamado beta-glucana, que entra como carboidrato, né? As pessoas usam imunoglucan, parece que vai muito bem aí para a parte respiratória, mas evidência científica não tem. De qualquer forma, a minha interpretação é a seguinte, de que não é a beta-glucana ou a arginina que vai melhorar a imunidade aí, né? E assim como o próprio professor Zogaib falou, um conjunto disso tudo. O que os artigos batem mesmo nessa parte de melhora da imunidade é o descanso, é o recovery, não tem como. Até acho que seria bem legal a gente ter uma aula com alguém falando dessa parte do recovery, né? No geral, não de imunidade, tamanho, porque o descanso ele faz parte do treino, né? E não é diferente para a imunidade. Então, seria mais nesse sentido aí. Muito bem. Uma última pergunta aqui também, jogo rápido. O Fernando, nosso ex-residente aqui da primeira turma, pergunta sobre treinar doente. Com a IVAS, você pode treinar ou não pode treinar? Bom, treinar com febre, nunca. Hipótese nenhuma, porque a questão até de risco de cenário mais grave seria miocardite, né? Então, atleta com febre, treinamento está proscrito.
Não existe inventar moda nem nada, nunca treinar com febre. Em relação à parte de infecção de vias aéreas superiores, o que a literatura faz é que eles colocam below neck, above neck. Então, eles falam para quantificar, você pegar os sintomas de infecção de vias aéreas superiores e classificar se ele está acima do pescoço ou abaixo do pescoço. Acima do pescoço é lacrimejamento, coriza, espirro, dor de garganta. Isso são sintomas acima do pescoço. Se tiver com infecção de vias aéreas com sintomas abaixo do pescoço, below neck, que eles colocam, como, por exemplo, mialgia, artralgia, taquicardia, febre, aí você não libera para o treinamento. Então, essa é a estratégia que eles colocam a partir da infecção de vias aéreas superiores. Eu acho que o artigo que escreveu isso, ele até brinca que fala olhe para o pescoço para você fazer essa diferenciação. Agora, o quanto que isso é viável, é prática, eu acho que é prudente uma avaliação clínica geral. Mas eu acho que, como passo inicial, funciona bem. Perfeito, João. Aula, como sempre, excelente. Você acabou de ganhar um convite para falar sobre o recovery, a importância do recovery para um tema futuro. Quem sabe aí você preparar alguma coisa para a gente. Suas aulas são sempre muito boas. Vamos lá. A apresentação, o domínio do assunto, a teoria. Então, realmente, muito orgulho de ter visto você desde da primeira reunião que você entrou. Eu lembro você o primeiro dia exatamente. Eu lembro que eu te fiz uma pergunta, não veio o caso aqui, mas já foi marcante desde o primeiro dia. E hoje ver você dando uma aula brilhante como essa. Pessoal, mais uma vez, reforço o convite para a gente continuar falando sobre esse assunto, sobre a vacinação em atleta na próxima semana. Agradeço a presença de todos. João, realmente fantástico. Alguma consideração pessoal, final, obrigado, por favor? Desculpa, falhou aqui. Pode falar. Não, só agradecer mesmo o convite, toda disposição, sempre uma satisfação aí. Bom dia aí para todos. Ok, em nome dos nossos professores aqui do serviço, professor Alberto, que coordena, professor Andreoli, professor Beno, todos os demais integrantes da nossa equipe, eu agradeço a presença de todos, deixo o convite para a semana que vem, às 11 horas, sempre as reuniões clínicas abertas, só fazer essa inscrição antes. Professor Zogabi, Maíta, o Fernando, enfim, todos que participaram aqui, um prazer, e João, principalmente, parabéns para você. Uma boa semana a todos, nos vemos semana que vem, um grande abraço.